Bom dia, meus amores, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, a questão de eu estar aqui fazendo esse vídeo, falando sobre a minha experiência como mãe atípica, como mãe de um filho autista, não é expor o meu filho como algumas pessoas estão falando. Não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui de estar fazendo esses vídeos é de conversar com outras mães atípicas, com outras mães que têm filho autista. Porque através desse vídeo a gente pode conversar, a gente pode trocar ideias e experiências. Então, ao meu ver, esse vídeo que eu faço aqui não é para expor o meu filho, e sim para ajudar as mães que estão começando nessa luta agora, entendeu? Que estão começando nessa luta agora, que estão tendo o diagnóstico do seu filho agora. Então, esse vídeo que eu falo aqui, que eu faço aqui, é para dizer e compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o meu filho e que estou tendo até hoje. Meu filho já está com 12 anos, então eu tenho experiência o bastante para poder falar com você, que é a mãezinha que está começando agora, que está tendo o diagnóstico agora, que está pegando agora o laudo do teu filho, tá bom? Então, para você, mãezinha, que está começando agora, que teve agora o laudo do teu filho, não é fácil. É difícil, né? Quando a gente pega o laudo, quando a psicóloga chama a gente para conversar e dá o diagnóstico, quando o neuropediatra chama a gente para conversar, a gente passa pela consulta com o nosso filho no neuropediatra e ele te dá o diagnóstico. Não é fácil, não é muito difícil, é muito doloroso, entendeu? Então é para essas mães que eu faço esse vídeo para a gente poder conversar. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha gravidez, quando eu estava grávida do Gabriel, do meu filho autista. É isso que eu quero falar com você hoje. Porque quando eu tive meu primeiro filho, que hoje está com 17 anos, mais velho, foi uma gravidez tranquila. Tranquila que eu falo assim, eu não passei mal, eu não tive problemas na gravidez, foi uma gravidez tranquila. Quando eu engravidei do meu segundo filho, que é o meu filho, meu anjo Gabriel, meu anjo autista, já foi uma gravidez diferente. Diferente que eu falo assim, eu passava mal, eu me sentia mal. Eu tive diabetes gestacional. Eu ficava várias vezes internada, né, para controlar essa diabetes. E era uma gravidez de risco. Então foi muito complicada a gravidez do meu filho, Anjo Gabriel. E nessa época que eu estava grávida dele, eu trabalhava fora. Eu era plantonista. Eu trabalhava de 7 da manhã. Não, desculpa, eu trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã. Era plantão de 12 por 36. Então, quando eu tive essa palavra do médico, que eu estava com uma gravidez de risco, eu tive que avisar no meu trabalho, né? Então, eu falei com a minha diretora no trabalho, que eu levei o laudo que o médico me deu, falando que eu tinha uma gravidez de risco, que eu estava com diabetes gestacional e tudo mais. E nesse meu emprego, eu fui tão abraçada, eu fui tão bem cuidada, eu fui tão bem assistida pela minha diretora, pela empresa onde eu trabalhava. As minhas amigas de trabalho foi coisa assim de Deus mesmo, que ficaram comigo, do meu lado, me apoiando. Uma amiga que eu tenho como se fosse minha irmã querida, assim, do fundo do meu coração, minha amiga Cláudia. Essa teve a luta dela juntinho ali comigo, não me abandonou nem um minuto. Nos momentos assim de tristeza, de fraqueza minha, ela estava ali do meu lado para me apoiar, para me ajudar. E falava que me amava, que amava o meu filho, que ia estar comigo em tudo que eu precisasse. Realmente ela estava comigo. Na consulta ela ia comigo. Quando meu filho nasceu, ela foi para o hospital ficar comigo. A primeira vacina que tive que levar ele e para eu tirar os pontos, essa minha amiga Cláudia estava comigo. Então, assim, foi uma pessoa que Deus separou e colocou ali para, sabe,
para me dar colo, para me apoiar, para me dar carinho, porque eu estava muito debilitada, estava muito necessitada, realmente, e não estava passando uma fase boa no meu casamento, entendeu? Estava numa fase muito difícil do meu casamento e essa amiga foi, assim, para mim, um anjo de Deus ali do meu lado. Então, a minha gravidez foi muito agitada, foi muito complicada, como falei, e chegou o dia do meu filho nascer. Nasceu de cesariana, ele nasceu bem grande, com 4,110 kg. Nasceu um bebezão enorme. As roupinhas de bebê eu nem serviram nele, aquelas roupinhas de pagãozinho, pagão, né? Nem serviram nele, tão grande que ele era. Então a gente ficou um tempo no hospital, a gente teve alguns problemas e o Gabriel, ele não mamou no peito, né? Quando ele nasceu, ele não mamou no peito, ele já mamou no copinho. As enfermeiras davam para ele o leite no copinho. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Mas a gestação foi complicada, o nascimento do Gabriel também teve seus percalços. Quando ele nasceu, teve, né, essa situação de não mamar, ele chorava muito, era muito agitado. O tempo foi passando, o Gabriel não engatinhou, ele só se arrastava. O Gabriel não demorou muito para andar, demorou muito para falar. Ele já estava com praticamente 3 anos quando começou a falar com a ajuda da fonoaudióloga, porque ele só gritava. Ele queria falar, não conseguia, então ele gritava, gritava muito. Então, com a ajuda da fono, né, ele foi começando a falar. Só que a gente que é mãe, a gente percebe a diferença de um filho para o outro, né? A agitação, essa dificuldade toda que ele teve quando ele era pequenininho para engatinhar, para mamar, para andar. Tudo isso ele precisava de muita ajuda. Então eu já percebi ali que era diferente do meu primeiro filho, entendeu? Depois que ele começou a andar, que ele ficava em pé, ele colocava os pezinhos assim na ponta dos dedos e ia andando, sabe? Os pezinhos assim na ponta dos dedos e andando. Os brinquedinhos que ele brincava. Não era brinquedo, ele não pegava os brinquedos dele. Ele pegava assim um controle da televisão para brincar. E eu via que ele batia muita palma, ele mexia muita mão, às vezes virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava rodando a rodinha assim do carrinho. Então tudo isso me chamava muito atenção e eu sempre tive acompanhamento médico do meu filho, sempre, pediatra, os médicos, tudo que a criança precisa eu sempre levei, nunca deixei faltar consultas médicas para o meu filho. Mas ninguém nunca me alertou para para esse autismo. Médico nenhum nunca tinha falado isso comigo, entendeu? Então eu não sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente com o meu filho, mas eu não sabia o que era. Então, de tanto eu, sabe, ver que tinha alguma coisa ali diferente, que eu insistia nas consultas, falando com o médico, até que a doutora pediatra me passou para a psicóloga teve a entrevista comigo, me entrevistou, depois teve as consultas com o Gabriel, foi daí que veio, né, o diagnóstico do autismo, e depois ele passou pela neuropediatra,